Boa noite a todos. Dando então continuidade aos estudos da noite, no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição de número 16 traz o título Endireitai os caminhos. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Quem disse foi João Batista, quem anotou foi João, no capítulo 1, versículo 23. Então, nesse capítulo, é o capítulo que fala sobre o testemunho de João Batista. Quando os judeus mandaram lá de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhes perguntar, para que perguntasse a João Batista: quem és tu? Porque já havia falado dos feitos de João, né, falando do Messias prometido. Então, quem és tu? E João Batista, diz aqui, narra no Evangelho, que ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então, que és tu Elias? E disse: não sou. João Batista respondeu: não sou. És tu profeta? Voltaram a lhe perguntar. E ele respondeu: não. Disseram-lhe, pois, então: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E então João Batista respondeu, disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E aí continua, esse capítulo, nesse capítulo do Evangelho, as informações sobre João. Aí ele vai falar de Jesus, é um capítulo bastante interessante. Mas Emmanuel, ele vai fazer uma explanação para o nosso melhor entendimento, apenas desse pequeno texto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E diz Emmanuel: a exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Então, esse aviso, esse conselho de João Batista, ele permanece no ar até hoje, convocando todos os homens e mulheres, quando ele diz os homens, somos todos nós reencarnados aqui na Terra, convocados à regeneração, ou seja, à mudança comportamental, à educação de nós mesmos nas estradas comuns, ou seja, no trajeto, na rota que nós propomos caminhar, palmilhar aqui na Terra, vencendo então as nossas próprias imperfeições. E continua Emmanuel dizendo: em todos os tempos observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Então, em todos os tempos, como diz ele, há criaturas, ou seja, nós procuramos se candidatar através dessa fé que todos nós buscamos ter dentro de nós, essa fé viva, não a fé só das palavras vazias, mas aquela fé que nos robustece a alma, que alimenta o nosso sentimento amoroso. E então buscamos ansiosamente pelos benefícios de Jesus em nossas vidas. Clamamos pela sua presença dentro de nós, pela paz,
Mas só que muitas vezes ainda é superficial essa nossa fé. E transformamos então os melhores sentimentos em inquietações. E essas inquietações, elas acabam nos desanimando, nos vencendo a resistência, porque ainda não é uma fé sólida, ainda não é uma fé robusta. Nós ansiamos, mas ainda não nos aprofundamos em nos conhecer profundamente, ainda não sentimos, na verdadeira nossa falta de conhecimento, buscar arregimentar dentro de nós forças necessárias para então trabalharmos em nós as imensas dificuldades que temos. Porque deixamos tudo isso quando clamamos, na maioria das vezes, pela presença de Jesus, pela sua paz, mas não nos movimentamos para conquistar essas virtudes. Esperamos que Deus as faça por nós. Quando nós devemos trabalhar os nossos sentimentos íntimos, vencer as nossas imensas dificuldades e conquistar essas virtudes dentro de nós. Porque a tarefa dessa conquista é nossa, por isso aqui estamos. Não somos ainda espíritos perfeitos. Aqui estamos numa escola, num hospital, que é a Terra, para aprendermos a ser bons. Trazemos conosco imensas dificuldades a serem vencidas. Como disse o nosso irmão ainda há pouco, vamos passando por várias reencarnações para aprendermos com o Evangelho de Jesus em nossas vidas a sermos pessoas melhores, a vencermos o mal, como disse Jesus, que não está fora, mas que está dentro de nós mesmos. Então, nessa inquietação nossa, injusta, até, nós fazemos muitas perguntas, e Emmanuel nos diz, uma delas: onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Então nos perguntamos, mas onde está Jesus? Peço tanto, oro tanto, mas cadê Ele nos auxiliando? Esqueceu de mim, né? Ainda cometemos injustiça com Ele, Ele se esqueceu. E em que esfera longínqua permanecerá o Senhor distante de suas amarguras? Então a dor e o sofrimento é tanto que nós achamos que Ele está longe de nós. Aonde Ele se encontra que ainda não veio nos auxiliar, amenizar a nossa dor e o nosso sofrimento? E aí começamos a enumerar ao nosso redor, fulano, que ainda tem uma vida tão diferente, tão bem, e eu que estou aqui implorando, passando por dificuldades, onde está Jesus que não me socorre? Então levantamos perguntas, muitas vezes injustas mesmo, com a presença divina que jamais se afasta de nós. Ele diz que enquanto houvesse um só gemido aqui na terra, Ele estaria conosco, não nos abandonaria. Não compreendem, diz Emmanuel, que por intermédio de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divinos, desatentos ao conselho de João: endireitai os caminhos. Então, vivemos ainda de forma incorreta com os ensinamentos de Jesus. Ainda mantemos o nosso linguajar não útil, mas em palavras fúteis, sentimentos ainda contrários ao amor. Ainda gastamos o nosso verbo para criticar, para condenar, para maldizer dos nossos irmãos, aqueles que convivem conosco dentro do lar. Falamos mal dos nossos vizinhos, dos nossos companheiros de trabalho, enumeramos as falhas que eles cometem, os erros que eles ainda fazem, mas esquecemos de olhar para nós, as falhas que ainda cometemos,
os erros que ainda permeamos no nosso caminho, na nossa estrada. Aqui retornamos para corrigir esses hábitos nocivos de milênios. Mas ao esquecermos o nosso passado delituoso, no novo corpo começamos a fazer tudo de novo. Ao invés de corrigirmos a falha, aproveitar a oportunidade de novamente estar num corpo físico, estar junto daqueles a quem nós devemos o amor, que é a nossa família consanguínea, os amigos, o companheiro de trabalho, aquelas pessoas que nós nos aproximamos e não nos sentimos bem. Não é por acaso que estamos nos aproximando novamente. É para agora construir amor em nossas vidas. Fazer desses nossos irmãos os nossos amores. Vencermos a animosidade agora com o bem, mas com o nosso viver em harmonia conosco e com aqueles que nos cercam. Ou seja, colocando em prática o que Jesus ensinou. Pensar no bem, falar no bem, desejar para o outro tudo aquilo que nós queremos para nós. Mas nós não paramos para meditar nas lições de Jesus, que dissera: tudo o que fizerdes ao outro, a vós mesmos o fazeis. E não compenetrado dessa verdade, dessa realidade plena, nós cometemos os maiores desatinos e contraímos as maiores dívidas de amor para conosco mesmo. Contraímos sofrimento, dificuldades e ainda culpamos os outros. Estou passando por esse momento difícil, a culpa é do meu irmão porque fez isso e aquilo comigo. Não paramos para meditar como tem sido o nosso comportamento na vida diária, junto com os nossos irmãos, dentro do lar e fora do lar. Que tenho eu feito de bom para auxiliar a manter a paz, o equilíbrio das minhas emoções e daqueles que me cercam? Então continua Emmanuel dizendo para todos nós: para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Então, para sentirmos essa influência santificadora de Jesus em nossas vidas, é preciso refazer a nossa estrada. É preciso modificar os nossos hábitos. É preciso educarmos os nossos sentimentos. Aprendermos a ser bons. A conquistar as virtudes, filhas do amor, a mansuetude, a compreensão, a bondade, deixarmos de ser invigilantes conosco mesmos. Compreendendo essas verdades que Jesus nos ensina, nós vamos ter um maior cuidado naquilo que falamos, no que pensamos, porque tudo que fazemos, o fazemos a nós, então vamos ter mais cuidado, porque para nós queremos o melhor. Mas sem compreender essa verdade divina em nossas vidas, nós continuamos a fazer como no passado, agindo de forma arbitrária com os nossos irmãos, esquecidos de que esse mal que fazemos aos outros, estamos fazendo a nós mesmos. Porque somos hoje o reflexo do que fomos ontem. E seremos no amanhã o reflexo do que somos hoje. Então teremos uma nova existência saudável, mais tranquila ou mais atormentada do que esta agora, porque já conhecemos. Quando não temos o conhecimento, há um atenuante das nossas falhas. Cometeu erros porque não sabia. Hoje já não podemos mais ter isso em nosso favor, porque nós já temos conhecimento do Evangelho de Jesus, dessas verdades sublimes, que se aplicarmos em nossas vidas, vamos conquistar dentro de nós o reino do amor. Continua Emmanuel dizendo então: muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego das paixões avassaladoras,
do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador que aceitou a humilhação e a cruz, sem queixas de qualquer natureza. Então, está nos dizendo Emmanuel que muitos choram, ou a maioria de nós choramos, que somos todos aqui na terra, disse Jesus, espíritos ainda não bons, imperfeitos, temos erros a corrigir, por isso aqui estamos. Se fôssemos bons, estaríamos em mundos mais felizes. Então muitos ainda choram em veredas do crime, cometendo os maiores desatinos, e se lamentam então nesses resvaladouros, ou seja, nessa destruição que fazemos conosco mesmo, nos nossos caminhos, cometendo erros sistemáticos, ou seja, os mesmos erros, as mesmas falhas, e invocamos então o céu, ou seja, invocamos a Deus, o nosso Pai, invocamos a Jesus, e enfim, tantas são as evocações, aos benfeitores espirituais, ao nosso anjo da guarda, fazemos essas evocações, mas ainda sem o desapego das nossas paixões. Queremos continuar ainda com as nossas paixões, com os nossos apegos, do ciúme, do ódio, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, esses sentimentos que nos têm levado às maiores quedas. E essas paixões avassaladoras, dizer aqui, do campo material. Então tudo queremos para nós, para o outro, se der tempo, se puder. Então vemos somente o nosso lado, as nossas dificuldades, e esquecemos de aqueles que estão conosco, ao nosso redor, também carecem do amor, da paciência, da compreensão da nossa parte. Então não vamos esperar que Jesus faça esse trabalho. É um trabalho nosso, um trabalho feito dentro de nós mesmos. Porque fácil é apontar os defeitos, os erros dos outros, mostrar a fórmula para esta corrigenda. Mas o trabalho mais árduo e que deve ser feito por nós a todo instante do nosso viver é o trabalho da nossa autotransformação, da nossa autoevangelização, procurando dar testemunho da presença de Jesus em nós, pelo nosso agir, pelo nosso falar, pelo nosso comportamento dentro de casa e fora de casa, porque não conseguimos abrigar dentro de nós dois senhores. Então vamos trabalhar para sermos melhores a cada dia. E pararmos de nos queixar, porque queixamos de tudo. Queremos ser felizes aqui na terra, mas não queremos ter o trabalho de trabalhar em nosso próprio favor, sem nos lamentar das dificuldades, que são elas, para todos nós, lições educativas, sem nos queixarmos do tempo, porque a gente queixa de tudo. Está chovendo demais, está muito sol, está muito calor, está muito frio. Nunca está bom, né? Esse cenário lindo, maravilhoso que é o nosso planeta Terra, nós devemos agradecer a Jesus a todo instante por esse cenário maravilhoso, por estarmos aqui reencarnados, com a oportunidade de nos reconciliar com os nossos adversários, enquanto estamos a caminho com eles. Disse Jesus que devemos fazer isso. Quantos adversários, muitas vezes dizemos gratuitos, que estão ao nosso redor. São adversários muitas vezes de outras existências, em que agora nos reencontramos e já na primeira visão já nos antipatizamos com eles. Ou eles também se antipatizam conosco. Há aquela aversão muitas vezes recíproca. Mas por que aqui estamos? Juntos novamente, para vencermos essas animosidades, para fazermos agora deles os nossos melhores amigos. Por isso estamos na terra. Então temos dentro do lar os nossos maiores credores, na nossa família consanguínea, no trabalho, onde quer que a gente esteja,
temos aqueles que não se afinam conosco e nós também não nos afinamos com ele. Com o conhecimento que temos, nós temos tudo para nos reconciliarmos com os nossos irmãos, aprendendo agora a amar. Se eles ainda não gostam da nossa presença, podemos orar por eles, para que eles possam agora ver em nós que nós somos outras pessoas diferentes, que não somos mais no passado aquela pessoa truculenta, mas que estamos trabalhando dentro de nós para sermos bons. E finaliza Emmanuel dizendo: se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência. Ou seja, modifiquemos a nossa vida, observemos dentro de nós o que é preciso ser feito para melhorar o nosso ambiente doméstico, o nosso ambiente de trabalho, enfim, melhorar o nosso íntimo. Fazer essa retrospectiva do dia, que fiz eu hoje de bom, que deixei de fazer, o que posso melhorar a mim mesmo. Então, endireitar os caminhos da existência regenera os nossos impulsos. Então, porque nós somos movidos muitas vezes por impulsos, não sabemos calar a nossa voz diante de uma ofensa ou de uma calúnia, de uma palavra mal pensada no momento por alguém dirigindo-se a nós, nós no impulso revidamos. Então, quando começamos a endireitar os caminhos da nossa existência, nós começamos então a regenerar os nossos impulsos. Começamos a pensar antes de agir com severidade, não para com o outro, mas para conosco mesmos, corrigindo a nós mesmos. Desfaze, diz Emmanuel, as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Então, ao desfazer as sombras que nos rodeiam, os sentimentos não bons que ainda trazemos dentro de nós, nós vamos sentir a presença de Jesus dentro de nós, a nos auxiliar, a nos inspirar, a nos fortalecer o bom ânimo, a coragem, a manter a serenidade das nossas emoções nos momentos mais difíceis, a calar a nossa voz na hora de uma agressão ou de uma calúnia endereçada a nós. Já vamos olhar o nosso irmão que assim age com um olhar diferente, com o olhar de Jesus. Nos colocarmos no lugar dele. Ontem também agíamos assim. E agora, se fosse eu no lugar dele, o que queria eu que ele fizesse para comigo? É assim que Jesus nos ensina. Fazer para o outro tudo aquilo que nós queremos para nós mesmos. E ainda nessa obra, o livro Coragem, Emmanuel também, dando continuidade a esse mesmo assunto, ele nos diz do trabalho que devemos fazer sempre, o trabalho que deve ser feito dentro de nós. E ele diz então que o trabalho será sempre o prodígio da vida, criando conforto, progresso, alegria e renovação. Então, quando nós trabalhamos dentro de nós para vencermos as nossas imensas dificuldades, nós vamos criar alegria. Da mesma forma que ficamos alegres no nosso trabalho dioturno, para a nossa sobrevivência. O trabalho que nos mantém no corpo físico, mantendo a família, enfim, também no campo espiritual nós vamos nos sentir felizes. No momento que nós conseguimos calar a nossa voz diante de uma agressão, a felicidade se estampa dentro de nós. Graças a Deus, consegui calar a minha voz, né? E aí então o sentimento de bondade, de prece, envolvendo aquele irmão que está conosco nessa caminhada, para também, como nós, aprender a ser bom. E aí ele dá algumas dicas para nós. Se a dificuldade te visita, elege nele, no trabalho, o apoio em que te escores e surpreenderás para logo a precisa libertação. Então, esse trabalho íntimo de renovação, de mudança comportamental, vai nos libertar
dos nossos sentimentos inferiores e vai também nos desalgemar daqueles que nós ainda estamos algemados pelos laços da mágoa, do ódio, seja na família, seja companheiros de trabalho. Então, o trabalho é nosso, de renovação. E ele diz: quando a névoa da melancolia te envolva quando a névoa da tristeza, te envolva em melancolia, procure nele, no trabalho, o clima que te acolhas e observar-te-ás sob novo clarão de encorajamento e esperança. Então vejamos como o trabalho dignifica as nossas vidas. Não somente o trabalho diuturno, mas principalmente o trabalho de auto-evangelização, de mudança comportamental. E ele diz que, à frente das injúrias que maltratam o nosso coração, devemos insistir nele, no trabalho, com a bênção das horas, e esquecerás então o escárnio das pessoas, a perseguição, colocando no rumo certo da verdadeira felicidade. E quando nós ficamos no mesmo nível do outro, nós ficamos algemados. Brigamos o tempo todo, discutimos pelo pensamento com aquele que nos feriu, que nos magoou. Então ficamos algemados ainda ao mal, um transmitindo para o outro. E para então nos desligarmos, é preciso que mudemos a nossa maneira de ser, de vivenciar e de aprender também a conviver em paz com todos, principalmente com aqueles que não nos amam, que nos faz sofrer. Então, ele diz que perante a dor dos próprios erros cometidos, porque nós sofremos quando erramos, tanto conhecimento já adquirido e ainda cometi esse erro, essa falha, ficamos, muitas vezes nos recriminando. Então, persevera diante dos erros cometidos, persevera com ele no cotidiano, o trabalho. Errei, mas não vou desanimar. Vou continuar lutando para vencer a mim mesmo. Eu errei agora, mas agora vou ficar mais vigilante. Na próxima, eu não vou cair nessa invigilância de cometer falhas. E a breve espaço, diz Emmanuel, granjeará serenidade e restauração. Porque também não adianta a gente ficar remoendo o erro cometido. Não, é preciso reparar as faltas. Como vamos reparar? Iluminando o nosso sentimento e procurando manter-se vigilante para não cometer as mesmas falhas. Nos momentos claros da senda ou do nosso trabalho, entesourará mais luz no caminho. Então, vamos trabalhar para entesourar essa luz dentro de nós, aonde a gente estiver, no nosso trabalho diuturno, aonde a gente estiver, nos momentos mais claros. Então, não vamos escurecer. Então, perante a dor dos próprios erros nossos cometidos, vamos perseverar com ele, no trabalho, no cotidiano, para que a gente possa granjear serenidade e restauração. E nos instantes escuros da nossa vida, da nossa vivência, vamos trabalhar para dissolver então qualquer sombra, E a estrada, desvelando a estrada que o Senhor, o nosso Pai, nos deu a trilhar. Porque estamos aqui com a participação dos nossos benfeitores espirituais, daqueles que velam por nós, que avalizaram o nosso retorno, e com a bondade do nosso Pai Celestial, que nos permite, a cada existência, trabalharmos para sermos melhores. Então é um Pai bondoso, amoroso e justo, que nos dá sempre a oportunidade de refazer o nosso caminho. Então diz Emmanuel que tudo que o homem possui de útil e belo, grande e sublime, se deve ao trabalho, com que lhe engrandece a presença no mundo. Então o trabalho
dioturno, um trabalho da nossa sobrevivência, mas também o trabalho íntimo de sermos melhores, nos elevarmos espiritualmente. Haja, pois, o que houver, ampliem-se obstáculos, agigantem-se problemas, intensifiquem-se lutas ou se agravem provações, trabalha sempre no bem de todos, porque trabalhando na seara do bem, podes conservar a certeza de que Deus te sustentará. Então, mantermos a serenidade das nossas emoções, o equilíbrio do nosso viver, trabalhando os nossos sentimentos íntimos, para mantermos então a presença de Jesus dentro de nós. Ele está conosco, não nos abandona, e o nosso Pai Celestial, que amorosamente nos sustenta a todos, nos dá sempre a oportunidade de caminhar. Não impõe a sua vontade sobre a nossa, nos deixou livres para cumprirmos tudo aquilo que nós precisamos, que nós pedimos quando aqui estivéssemos no corpo. Aprendermos a ser bons e nos reconciliarmos com todos os nossos irmãos. Que Deus continue nos abençoando. Nós sabemos que Ele não nos desampara, que Jesus está sempre conosco, nos inspirando a sermos melhores a cada dia. Então, com esse sentimento amoroso e nessa certeza da presença divina nos envolvendo, nós vamos agradecer a Deus e a Jesus, o nosso amado irmão, pela presença constante em nossas vidas. Amado Mestre Jesus, médico de nossas almas, te agradecemos pela tua presença conosco, por nos inspirar, por trazer a todos nós o seu evangelho de amor, as orientações diretas do nosso Pai Celestial, para que nos eduquemos à luz dos seus ensinamentos, para que sejamos cada dia pessoas melhores, para que conquistemos dentro de nós o reino do amor. Auxilia-nos, ó Jesus, assim compenetrados da necessidade que todos temos de colocar em prática os teus ensinamentos, aprendermos a ser bons, a vencermos as nossas imensas dificuldades. Ilumina-nos, ó Jesus, iluminando o nosso entendimento e nos fortalecendo diante das provas que são necessárias para aprendermos o amor. Sabemos que a dor e o sofrimento são estímulos para todos nós, para aprendermos a sermos tolerantes, compreensivos, aprendermos a ser humildes, bondosos uns para com os outros. Agradecemos a Ti, ó Jesus, e a Deus, o nosso Pai Celestial, que se faz presente em nossas vidas. Que o Teu amor e a Tua paz permaneça envolvendo a todos nós aqui presentes e que de retorno aos nossos lares possamos levar conosco as energias amorosas que emanam do Seu coração bondoso e misericordioso e envolvendo a todos os nossos familiares que se encontram em nossos lares. Que a Tua paz nos envolva a todos, não só hoje, mas sempre. Que assim seja.